O intuito dessa palestra foi meio que mostrar o que a gente conseguiu fazer em 3 anos na startup Memed. A gente fez uma brincadeira, a bola azul é o logo da nossa empresa, é uma startup de saúde, a maior startup de saúde do Brasil atualmente. A gente trabalha com prescrições digitais, então em breve você vai receber sua prescrição por SMS, poder pesquisar preço em farmácias e comprar, né? Fale com seu médico, eu falaria. Porque nesses 3 anos a gente bateu a cabeça um pouco em algumas coisas, mas foram algumas ferramentas externas, mais metodologias do que necessariamente com banco. Mas Kelly sempre foi um pai para a gente nunca teve muita dor de cabeça com ele. Mas algumas ferramentas veio para ajudar a gente. Uma delas foi o Workbank. Ele trava bastante, mas ele te ajuda em alguns aspectos. Como, por exemplo, você ter uma documentação do seu banco. O DER dele, a ferramenta de criação de DER dele é bem bacana, bem completa. Te ajuda a manter padronizado nomes de colunas, relacionamentos, foreign keys e tudo mais. Ele tem algumas interfaces que você configura como que você quer o nome de uma foreign key, o nome de uma index, e com base no nome da tabela ele consegue já ir criando tudo isso. Quando a equipe era pequena, funcionava muito bem, porque ele tem uma ferramenta que você sincroniza. Então você desenha seu banco de uma forma meio que visual, e aí você fala assim, se conecta nessa instância aqui, sincroniza, e ele vai rodar tipo, tudo que você fez no seu DER no banco, atualizando, criando tabelas, criando index, procedures e tudo mais. Ele tem algumas ferramentas de monitoração que você consegue acompanhar a eficiência das chaves do banco, o número de leituras ou escritas por segundo. Tem um dashboard, eu vou mostrar umas telas para vocês. E uma interface de gerenciamento de usuários que eu acho bem bacana. Assim. Ela é visual, mas ela te permite gerenciar vários aspectos do usuário que, por comando, você às vezes tem que ficar consultando alguns manuais. Então, essa é a nossa interface de criação de DER. Eu acho ela simples, só que trava. Então, é legal você digitar um caractere e salvar, digitar um caractere e salvar. É mais seguro. Essa é uma tela que você consegue acompanhar como é que está o seu banco. E esse é um dashboard, é a tela mais bonitinha que ele tem, que você consegue ver como é que seu banco está trabalhando em produção naquele momento. A gente usou recentemente esse dashboard para fazer um teste de carga na aplicação e a gente conseguiu tirar algumas conclusões só com essa tela aqui. Foi bem bacana. Mas, como a gente estava falando, quando a equipe começou a crescer, a ideia de você criar a documentação primeiro para depois atualizar o banco começou a gerar alguns problemas para a gente. Porque o arquivo que esse cara gera aqui do DER é um arquivo binário, e você fazer um merge no binário é impossível. Então, quando 2 desenvolvedores precisavam adicionar uma coluna numa tabela e precisava fazer um merge desse arquivo, era mais fácil falar assim, não, qual que a gente escolhe? Não, você fez primeiro? Então tá, então beleza, eu vou perder a minha alteração e eu adiciono manualmente de novo. A gente falou, não, isso não está certo, e a gente esbarrou nesse cara aqui, e esse cara ajudou bastante. Ele é um framework de migrations para bancos. A ideia é que com uma linguagem de programação mesmo, você consiga atualizar e criar a estrutura do seu banco sem precisar escrever SQL puro ou sem precisar de criar um DER. As vantagens dele é a portabilidade entre bancos, que você consegue, com um único código, você falar assim, putz, agora eu não quero mais MySQL, eu quero pagar dinheiro pra caramba no SQL Server. Você consegue usar o mesmo código dele. Com ele você consegue manter tanto ambiente de desenvolvimento, de beta ou de produção sincronizados, conforme você vai fazendo, avançando o seu deploy. A ferramenta de deploy, por exemplo, um Continuous Integrations, se torna muito fácil com ele. E o principal ponto, que era onde doía na gente, era o versionamento do nosso banco. A gente não conseguia ter um versionamento dele, a gente sempre tinha que ficar... cara, e aí, quando que a gente adicionou tal coluna? Quando que houve essa alteração? Ou pior ainda, precisa dar um rollback. Então a gente tinha que ficar desfazendo coisas.
Com o Finks foi possível fazer o versionamento do banco e basicamente você dá um rollback no seu versionador, você consegue dar um rollback no seu banco. Esse é o principal ponto dele. Um dos pontos negativos é a documentação dele, que está um pouco desatualizada, às vezes você tem que abrir o código-fonte dele e entender como que isso é feito, mas ajudou bastante a gente. Esse é um exemplo de como você pode criar uma tabela ou alterar uma tabela com o Finks. Então isso aqui é PHP puro, né? Tem uma classe, você cria um comando, cada migrations é uma classe, e aí basicamente você acessa a tabela ali pelo thisTable, você consegue adicionar coluna, alterar coluna, remover coluna, e aí você dá um save no final e a mágica acontece e seu banco está atualizado. Isso foi bem legal na nossa experiência de 3 anos. Falando do MySQL mesmo, coisas que ajudou muito a gente, ou impediu outros trabalhos, a primeira foi o Event Scheduler. A gente tinha a necessidade de medicamentos são lançados no mercado e para a Anvisa registrar, então as informações dele é publicada antes dele começar a ser vendido no mercado. Então a gente precisava basicamente alterar o status de uma coluna numa tabela, falando assim, ó, esse cara aqui está sendo vendido agora. Mas a gente já queria se antecipar e cadastrar essa informação. Para a gente não ter um serviço terceiro, uma API que ficava rodando, um cron que ficasse rodando separado do banco para atualizar esse produto, a gente chegou nesse cara, se eu não me engano ele já está disponível desde o 5.6, do MySQL 5.6, e basicamente essa aqui é a sintaxe para você criar um evento no banco, e de tempos em tempos você escolhe o período que ele vai rodar e você consegue rodar um update. Isso resolveu bastante o nosso problema. A gente não se preocupa, o MySQL gerencia isso mesmo. Outro cara que foi bem legal, e isso é do 5.7 agora, é as colunas virtuais. E isso funciona bem pra caramba quando você trabalha com JSON, pelo menos a gente percebeu isso. A gente tem um banco de métricas, é uma ferramenta de métrica que a gente desenvolveu, e em 3 meses que a gente publicou, a gente já tem umas 75 milhões de linhas numa tabela. Se a gente fosse ter tudo isso em coluna, que seria tipo parâmetros de browser, parâmetros de velocidade de conexão, de sistema operacional, a gente teria uma tabela que ia aparecer mais uma planilha do Excel, né? Umas 200 colunas lá, meio bagunçado. Dessa forma, a gente consegue gravar numa única coluna do tipo JSON, a gente grava um documento com todos os atributos do evento gerado pelo usuário para a métrica. E para conseguir gerar relatórios ou para trabalhar com BI de uma forma mais pura, né, ter um dado mais lapidado, a gente consegue, com essa sintaxe, criar uma coluna virtual, que ela não existe na sua tabela, ela não ocupa espaço no seu disco, mas quando você roda a query, você consegue chegar no resultado, você consegue filtrar por essa coluna, mesmo ela sendo tipo um atributo dentro de um documento numa outra coluna. Isso aqui ajudou bastante a gente também nessa estrutura. Outras coisas que a gente já viu o Ayrton falando, acho que mais alguém vai falar especialmente do column type JSON, então não vou ficar reinventando a roda, mas a gente usou e ajudou bastante. Outras coisas que a gente apanhou um pouco para entender como que funcionava, a gente tinha uma instância ali baratinha do RDS e ela começou a dar problema quando a gente precisava rodar queries, a gente só tinha um banco para produção, com políticas de backup, mas era um banco. Você queria falar assim, cara, eu quero saber quantas prescrições foram geradas. Você tinha que entrar no banco de produção e ficar concorrendo com os usuários do sistema, tipo, rodando uma query lá. A gente habilitou a replicação de master e slave do MySQL. Ela é criada pelo log binário do MySQL, então ela não consome tantos recursos como uma query. E você consegue ter tipo, um espelho do seu banco de produção muito rápido, questões de segundos essa replicação acontece, é bem transparente, é fácil de habilitar e permite a gente fazer tudo isso. A gente consegue ter agora um banco que é somente leitura, ninguém consegue alterar isso no banco, mas a gente consegue ter ferramentas de BI em cima dele, ferramentas de métricas, a gente tem uma equipe de conteúdo que fica fazendo a acurácia de conteúdo, então eles precisam acessar algumas informações, extrair planilhas do banco e a gente tem um slave só
para atender as necessidades internas da empresa. Então, o nosso ambiente de produção, o nosso banco de produção, ele fica disponível só para os nossos usuários mesmo. A gente não concorre com eles mais. Algumas das ideias futuramente é a gente fazer um teste, com base no nosso teste de carga, a gente viu que a gente tem muito select e bem menos escrita no nosso banco. A gente tem a ideia de fazer um teste futuramente de ter um banco somente de leitura para a produção e um banco somente de escrita para a produção também. A ideia é que a gente consiga ganhar muito mais performance com isso e ainda mantendo o nosso investimento em banco consideravelmente mais barato. Era isso que a gente tinha para falar, eu tinha para falar, né, para dizer a verdade, de MySQL, da nossa experiência dos últimos 3 anos na Memed, e as ferramentas que a gente esbarrou no caminho, que ajudou, e as dificuldades que a gente teve.